A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pastor Michael adentrando mais uma vez aqui as redes sociais através do Facebook para o nosso Pod Cristo desta segunda-feira a partir das 15 horas. Hoje nós vamos tratar de mais um tema importante, onde as pessoas têm uma certa dúvida, né? E nós vamos falar sobre o pastoreio feminino, se você é a favor ou é contra, se você é de uma igreja mais tradicional, que não consagra pastoras, ou se você é de uma igreja mais pentecostal, que vê a importância da consagração feminina para desenvolver o chamado, o propósito que Deus tem. E você pode mandar sua pergunta, o seu questionamento, você pode mandar o seu argumento, nós vamos estar lendo aqui ao vivo. E hoje, graças a Deus, nós estamos recebendo uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que esteve conosco aqui numa sexta-feira, foi uma bênção o culto, foi maravilhoso, a igreja toda adorou, né, a presença da equipe, e é uma mulher que é muito utilizada por Deus, pastora, né, consagrada, e nós temos a maior alegria de recebê-la aqui no nosso Pod Cristo, que é a pastora Adélia. Amém, pastora? Obrigado pela presença, né, pela participação, que Deus abençoe muito sua vida, viu? Maravilha, a paz do Senhor Jesus, feliz pelo convite, né? O convite honra a gente fica muito feliz mesmo, e também por vocês que estão acompanhando aqui, né, o Pod Cristo. E hoje o assunto, né, é um assunto polêmico, um assunto quente, mas graças a Deus, né, o Senhor está do nosso lado. Amém. Glória a Deus. Maravilha. E você vem com a gente, participe mesmo, né? Entra aí e também compartilhe, né, essa live, porque eu creio que Deus pode estar nos dando também um direcionamento, e iluminando também o conhecimento de algumas pessoas e outros que têm já o ministério, têm esse chamado, né, no coração, essa chama no coração, e fica meio assim perdido, sem saber o que fazer, né? Sim. Aí Deus dá o direcionamento para a gente. Amém. Agradecer também o nosso obreiro Wallace, que está cobrindo hoje o nosso obreiro Claudinei, que não pôde estar vindo por causa da chuva, né? Que Deus abençoe, viu, Wallace, pela participação, pelo envolvimento, tá? E dizer também que há uma convenção maravilhosa da igreja socorrista de Itajubá, que é a igreja da pastora Adélia. Ela vai falar sobre as atividades que vão ser feitas, né, nesse final de semana, os pastores que vão estar vindo, né? Vai ser um trabalho maravilhoso, irmãos. Você que puder estar participando, é para todas as igrejas, né, que quiserem ir, né, os membros, né? Vai faltar espaço lá para pôr tanta gente, hein, pastor? Isso, pode chegar. Pode chegar, porque todos nós temos chamado, uma vocação, né? Todos nós, o Senhor, Ele nos escolheu, nos fez povo seu, né? Nos colocou nesse rebanho, esse rebanhão de Cristo. Então, é reino, viu, amados? É reino. Não tem cerca, não tem placa, é reino. Chega, você que tem um desejo no coração, né, de estar sendo orientado, instruído, né, edificado, fortalecido no ministério, essa é a oportunidade. Amém. Irmãos, vamos falar então sobre o pastoreio feminino aqui. Você que tem dúvida se pode, se não pode, se deve, se não deve. Eu gostaria de começar perguntando aqui para a pastora por que existe essa dúvida, né? Por que as pessoas... Ontem mesmo nós tivemos aqui uma escola bíblica dominical, e aí a diaconisa Eliane, né, ela perguntou: pastor, mas por que tem igrejas que não aceitam a mulher como pastora e tem igrejas que consagram? Por que essa diferença? Olha, eu já estive num outro podcast falando a respeito dos regulamentos internos. E eles são realmente pautados na crença e na palavra que as pessoas geralmente colocam como base para esses regulamentos, tá? Em alguns ministérios não aceitam o ministério de mulheres e nem valoriza esse ministério, sabendo que as mulheres muitas vezes estão nas frentes de oração, estão nas frentes missionárias, elas estão pregando, elas estão evangelizando, elas estão cuidando de criança, elas estão liderando louvor, elas estão nos corais, né? Fazendo um trabalho todo ali de sustentação, de apoio, e feliz é o pastor que tem um ministério feminino para dar apoio para ele, para estar ali do lado. Amém. Ativo, né? Envolvido. Elas são muito engajadas, mas não são reconhecidas como tal. E apesar da definição que eu coloco, né, que pastor é gente que cuida de gente, a gente tem que colocar também isso na disposição de que às vezes o chamado não é só dele, o chamado é para os dois.
Sim. Então tem alguns lugares que falam assim, não, é a mulher do pastor, não é a pastora. Mas ela está ali não só para trabalhos ou compromissos eclesiásticos, ela está ali como um apoio emocional, ela está ali também como retorno. Então, alguns ministérios compreendem que esse zelo, né, de cuidar de pessoas, de amparar pessoas, sejam também um ministério para as mulheres. Aí a gente vai para a Bíblia, porque a gente não pode ficar só na opinião, ou no achismo, ou no conceito de alguns, ou em regra, né? Senão a gente fica no legalismo e na religiosidade, né? Não? Sim. A gente também não pode sair excluindo tudo, arrebentando tudo. Então vamos para o padrão. O padrão é mulher não ser pastora, ponto. Tá? Você fala, mas o que a senhora é então? Exceção. A exceção não pode ser regra. Então, nem toda esposa de pastor será pastora. Não, ela não vai fazer aquele trabalho pastoral de estar ali do lado. Ela vai estar do lado dele, ela vai dar apoio na família, ela vai cuidar dos filhos, ela vai estar trabalhando, estudando, mas ela não vai estar lá dentro do ministério. Pastor, mas outras serão chamadas. Kevin, que está aqui presente. Kevin, acho que estão batendo lá no portão. Abre lá para nós, por favor. E chegando mais gente, porque aqui a gente gosta de plateia, né? O Amém. Povo vem tudo para cá. Tem que ter torcida organizada, né? Isso, aqui tem torcida organizada. Então, você fala assim, a regra base. Então, tem lá, pastor. E aí você vai encontrar em todo lugar que você vasculhar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar pastor. E isso é o quê? A regra. Vamos fechar nisso? Eu gosto da gente fechar bem o ponto, para a pessoa não ficar confuso. E você fala assim, o que ultrapassa isso? Olha, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus, eu quero já dizer de cara que as nossas diferenças não são um problema. As nossas diferenças são uma riqueza. Você entende isso? Amém. Toma posse disso para a vida. Amém. Glória a Deus. Então é uma diversidade. Então não pode prender Deus na caixinha, viu? Ele não cabe na nossa caixinha, dentro do nosso complexo, no nosso pavilhão, dentro do nosso setor. Deus setorizado é ídolo, você entende isso? Então não é um Deus setorizado, que serve só para isso, igual os deuses do Egito, né? É um do Nilo, o outro das aves, o outro da terra. Não, é um Deus que está acima de todas as coisas. Amém. E aí o Senhor chama para o zelo e para o cuidado. Então ele levanta esses ministérios. Então ministérios aqui são essa função de zelar e cuidar das pessoas. Então, tem um ministério que reconhece que uma mulher que está à frente de um trabalho, que abre aquela frente, que cuida das pessoas, que zela, que está junto com eles, que orienta, trabalho pastoral, que é orientar, aconselhar, estar do lado, discipular, investir. Ontem eu ainda pregava na igreja, eu falei que não é só um crente de fé escrever seu nome na história. Nós não estamos aqui só para isso. Nós estamos aqui para ver o impacto do nosso ministério na vida de outras pessoas, porque o alvo do ministério, do propósito, é alcançar outras pessoas. Então, a gente vê mulheres avançando nesta área. Amém. Então, a gente vai ver mulheres que tiveram ministérios fortíssimos. Logo aqui que nós chegamos, você falou de Débora, sim, e aí outras mulheres se levantaram, também foram usadas, como a rainha Esther, e até mesmo dentro da história de Moisés, a Bíblia vai falar que ele chega em outra terra e ali estão as pastorinhas. E elas precisam dar água para as ovelhas. E aí o Moisés vai lá forte, arrasta a pedra da boca do poço. E elas conseguem dar água para as ovelhas delas. Então, não é algo assim... Não é uma disputa, não é uma competição, é uma cooperação. No reino de Deus existe cooperação. Todos nós somos colaboradores e nós estamos colaborando, contribuindo com essa obra. Então, ali, o Moisés tira a pedra daquela boca do poço e elas conseguem dar água para as ovelhas. E elas eram o quê? Pastoras. Amém. Então, naquele tempo, você fala assim, mas é pastoras de... Ovelha. Capaz que eu não sabia o que era ovelha, gente. Nós somos considerados ovelhas diante de Deus, mas nós somos seres humanos. Zelar e cuidar, guiar pessoas à paz, à tranquilidade, aquietar o coração, a mente, repousar e, principalmente, mais do que alguma coisa prática e social, é a salvação da nossa alma.
São pessoas que nos guiam no caminho de Cristo. Nós temos dentro da visão da obra a nossa santificação. E uma parte dessa santificação, ela está em processo. Quem nos guia, quem está do nosso lado, dando apoio nessa área, tem que ser visto. Mas não fica só na suposição de textos do Velho Testamento. Vamos para o Novo, Romanos 16. Você fala assim, pastor, a senhora preparou isso? Claro que não. Cheguei aqui e ele falou, o tema é esse. Não foi, Kevin? É tudo o tema é esse, é claro que não. Mas Romanos 16 veio no meu coração. E eu gosto muito do Novo Testamento, para quem diz assim, para mim Deus é o Deus do Velho e do Novo, a Bíblia toda, ela conversa, ela concorda, ela não é de particular interpretação de ninguém. Está lá Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Não é de particular interpretação, não é o eu acho, você acha. Mas a Bíblia não tem fio solto. Então, do Velho ao Novo, acho que Romanos 16 é uma carta de Paulo que ela dá uma esclarecida boa. Ele diz assim, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã. Ele está recomendando uma mulher, uma liderança na cidade. A referência de liderança na cidade é uma mulher. Ele diz assim, a qual serve na igreja que está em Sencreia. Ele podia ter mandado essa carta para o pastor, gente. A mesma mão que escreve para a irmã não escreve para o pastor. Mas é a liderança. Para que a recebais no Senhor como convém aos santos. E ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar. Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Aí ele vai estender. Saudai a Príscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Gente, a coisa mais rara do mundo é ver o nome de uma mulher primeiro do que o nome de um homem. É ou não é? Sim. Mas aqui ele coloca o nome dela na casa. Aqui, ó. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, pelo que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então aqui você fala assim, aonde que está a pastora, né? Segura. Ó, aqui a gente está vendo que ministério de mulher é respeitado e reconhecido. Então, ministério feminino, desde que seja rede de mulheres, ou líder de algum grupo missionário de mulheres, ou vocês lideram seminários, não importa, esse ministério precisa ser reconhecido. Aqui está o reconhecimento. Romanos, capítulo 16, lê junto comigo, versículo 4. Os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, pelo que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Então, a igreja nos lares. Aí ele diz aqui, ó, saudai Epêneto, meu amado, e as primícias da Acaia em Cristo. Então, os primeiros convertidos ali. Eu estou lendo e explicando juntinho com vocês. Saudai a Maria. Espero que alguém esteja contando comigo quantos nomes de mulheres eu estou falando. Eu não estou contando, você conta. Vamos lá. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Todo mundo se vendo. Ó, saudai Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo. Saudai Ampilas, meu amado no Senhor, e saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. E a Etax, meu amado, saudai a Pérez, aprovado em Cristo, saudai também a família de Aristóbulo, saudai Herodião, meu presente, saudai as famílias de Narciso, no Senhor. A Trífena e Trífosa. Gente, é nome, bom demais. Vou falar até de novo. Trífena e a Trífosa, as quais trabalharam no Senhor. Só gente enganjada no ministério. Tá? Parece até que está lendo lista de ministério chamado para convenção, né? Saudai a amada Pérside, o qual muito trabalhou no Senhor. Só gente que investiu, enganjou e trabalhou muito. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Olha só. Aí ele diz aqui, saudai Ansícrito, Flegonte, a Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que estão com eles. Aí ele vai, não para. Saudai a Filógulo e a Júlia. Gente, já passou de umas 7 ou 8 mulheres? Vocês estão contando? Glória Nereu, irmã de Olimpas e todos os santos,
os santos que estão com ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Rogo, irmãos. Aí ele vai dar várias orientações. Então, Romanos 16 mostra que, primeiro, ministério de mulher reconhecido. Está bem claro? Sou pontual? Estou sendo muito cirúrgica, indo direto ao assunto? Nós não temos objetivo de ficar trocando aquelas figurinhas ofensivas, né? Que as pessoas gastam tempo com polêmica, bate papo o tempo todo, mas não responde nada para ninguém, né? Eita, fica no 0 a 0. Fica no 0 a 0. É para acertar o jogo. Agora, pastoreio chega no momento que muitas igrejas, muitos pastores recebem e eles falam, ó, vou separar fulano de tal para esse ministério porque está executando esta função. Já exerceu, foi provado, trabalhou muito no ministério, e aí chama para o pastoreio. E nós ficamos na função do ministério, cumprindo essa função. E que Deus nos dê graça, né, e misericórdia. Pastora, nós estamos falando aqui, irmãos, sobre a questão do pastoreio feminino, né? E a pastora está provando na palavra aqui que é algo real, é algo que vem de acordo com aquilo que Paulo ensinou. Alguns pastores, eles têm uma ressalva, né? No sentido assim, a pastora ela até pode ser consagrada ao ministério pastoral, né? A mulher, no caso, mas ela não pode ser presidente de um ministério. Ela tem que estar sempre debaixo da autoridade de um homem. A senhora concorda com esse posicionamento? Ou acha que se a pastora tiver o chamado, ela pode também ser presidente de uma igreja e estar na frente liderando outros homens? Eu não digo que assim seja um caso de estar na frente liderando outros homens, porque é o meu caso, que eu sou coordenadora de uma convenção. A gente não pensa exatamente assim. As pessoas que pensam assim por uma diferença, um recalque, um medo, uma reserva. Há textos bíblicos muito claros a respeito, vamos supor, da esposa que é casado com um pastor. Não requer que a mulher ensine na igreja, né? Não requer que a mulher ensine outros homens. Aprenda com seu marido em casa. Aprenda em silêncio, né? Então, são detalhes, é claro que a gente deveria trazer o texto aqui e examinar ele profundamente, que não é o caso nosso hoje, que só estou respondendo a uma pergunta e quero ser o mais clara possível. Mas chega o momento, e há mulheres no campo, que ela é missionária e só tem ela. E quando a gente fala de obra missionária, a gente fala de obra apostólica junto, né? Porque o apóstolo é um missionário que rompeu essa fronteira e estabeleceu o trabalho num local. Então, se ela estabeleceu o trabalho no local, no caso de Príscila e Áquila, então é Príscila. E aí, esse caso aí, né, da mulher, será que a mulher pode presidir? Ela pode presidir. Não é, porque as pessoas acham que liderar, vamos pegar no calcanhar de Aquiles, o liderar é mandar, né? E não é. Eu costumo dizer que o líder, ele sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Se essa pessoa é uma mulher, é importante que essa pessoa lidere. Importante que seja. E que tenha o padrão, tenha o exemplo. Porque liderança é exemplo. Seja o exemplo dos fiéis. E requer, 1 Coríntios capítulo 4 diz que requer do ministro que ele seja fiel. Então, se essa pessoa tem fidelidade, honestidade, tem as características. Claro, é lógico, é evidente que a gente vai chegar nas cartas de 1 Timóteo e você vai encontrar lá, tanto para pastor, presbítero, bispo, todo o presbitério, os diáconos, você já vai encontrar lá, seja, né, marido de uma só mulher. Então, vai encontrar para a liderança as características voltadas para o masculino. Isso é uma realidade. Eu não tenho como tacar fogo e rasgar a Bíblia. Eu não estou rasgando a Bíblia hoje. Tem muita gente que fala assim, pronto, a pastora bebeu alguma coisa, ela está rasgando a Bíblia. Não estou. Agora, você presta atenção. As qualificações para o ministério estão ali naquela lista. Se esta pessoa está qualificada, e esta pessoa é de frente e estabeleceu aquele trabalho, estabeleceu aquele ministério, então, nesse caso, essa pessoa pode liderar.
Há muitos textos que dizem que a mulher não pode ensinar o homem, e que se perde ou esteja enfraquecido um ministério onde mulheres e jovens ou mulheres e crianças governam. E isso, você fala assim, isso é uma realidade? É uma realidade. Como eu acabei de falar, Moisés tirou a rocha, né? Aquela pedra que estava na boca do poço. Não é um sem o outro, gente. Esse que é o problema, é um tudo ou nada que as pessoas estão indo sem equilíbrio. Não é um tudo ou nada. Não é quem chega na frente ou quem está certo, é o que é certo. A gente tem que entender, igual a área da santificação. Na área de santificação, Deus é santo, santo, santo. Eu e você somos santos. O que é ser santo? É ser separado, kadosh. Foi separado para aquilo. E santidade não quer dizer que a gente não vai errar, não vai pecar. A santidade quer dizer que a cada dia que passa, os atributos de Deus se manifestam na minha vida. E isso é ter as virtudes de Deus se manifestando na vida da gente. E a gente vê Deus fazendo algo através da gente. Então, se as virtudes do Senhor estão se manifestando na vida de alguém, se a obra do Calvário está sendo realizada, se o Evangelho está chegando e salvando alma, aí as pessoas estão preocupadas. Quem é que está mandando mesmo? Quem é o chefinho? Não é o chefinho. Então, é possível que esteja uma mulher na liderança? É possível. É possível que ela venha estar diante de um presbitério e está pregando, palestrando, liderando, ensinando, orientando? É possível. Mas a gente não pode chegar aos extremos. Você entende o que a pastora está falando? Dia após dia, na minha e na sua vida, nós vamos estar expostos, suscetíveis ao erro. O mesmo erro que uma mulher está suscetível a errar, um homem está suscetível a ele, está exposto. Então, não dizer que ministério de mulher seja fraco, ou está perdido, ou é herege, porque uma mulher. O mesmo erro, nós, no dia a dia, Deus vai nos submeter a circunstâncias, a situações, para que aquilo que é de Deus se manifeste em nós. E nós vamos estar expostos, eu acho que a palavra bonita é essa, né? Nós vamos estar expostos aos mesmos riscos de errar, de falhar, que um homem teria. Sim. Não por ser mulher, é possível ter, e hoje em dia a gente tem visto isso, entendeu? Eu não desfaço ou diminuo o ministério de alguém porque sei que tem uma mulher na liderança. Minha mãe, muitas vezes, estava na liderança de uma igreja, eu fui a primeira a vir para o Evangelho, e a minha família toda era espírita, e nós vivíamos bem distante do que era o Evangelho, e de repente toda a família é salva, e vem, e as mulheres estão na obra. A oração das 3 horas da tarde começou na minha casa, ali no Rio de Janeiro. Então era tudo muito envolvido, grupos de mulheres, reunião da oração, e de repente aquele ponto de pregação virou uma congregação no bairro, e a congregação do bairro se tornou a igreja. Glória a Deus. Então, e ela foi levada ao pastoreio. E logo após, quer dizer, alguns anos, meu pai foi levado a pastor. Então, ela era pastora na igreja, enquanto ele era só batizado. E assim, muitos outros ministérios eu vi nascendo, em que as mulheres chegaram primeiro, estiveram ali orando para que seus maridos fossem salvos. E durante um tempo, ele ficou como diácono na igreja, sendo que ela era pastora, e agora ele foi levado ao pastoreio. Ele se converteu depois, então não tinha como colocar. E ela já estava fazendo um trabalho dentro da comunidade, numa comunidade muito difícil, numa comunidade que muitas vezes extremamente violenta, mas Deus foi colocando no coração daquele povo um carinho, né? De repente, né, num lugar que seria um lugar difícil acesso, colocou ela como mãe do povo, chegar até eles fazerem, né, representando o teatro da própria vida dela no meio da comunidade. Então, alcançar lugares como esses, você fala, mas Deus usou quem? Uma mulher? Deus realiza tudo em todos. Esses últimos dias nós temos falado, Deus de obras completas. Deus o mesmo realiza. Caso que acontece com a mulher samaritana, né? Teve um encontro com Jesus e consegue ganhar... Consegue ganhar uma cidade, com o testemunho dela. O homem que me contou toda a minha vida.
né? Contou a minha história. Ele é profeta e ela vai e ganha aquela cidade. E assim acontece. Então, se existe uma pessoa que rompe fronteira, chega na cidade, estabelece o ministério, por que não essa pessoa não está na liderança? Sim. Pastora, deixa eu só agradecer aqui a pastora Cida, que está nos assistindo. Ela está falando assim: pastora, Deus abençoe vocês, boa tarde. O nosso obreiro também, o Francisco, está assistindo. A Célia, nossa cooperadora, boa tarde, com a paz do Senhor Jesus Cristo. O Wallace aqui, o nosso obreiro Claudinei também, a diaconisa Cida, Deus abençoe. E a missionária Marilda. A missionária Marilda entrou e ela é da Igreja Batista, lá de Maria da Fé. Deus abençoe sua vida, viu, missionária? E na Igreja Batista, né, que é uma igreja mais tradicional, pastor, não se consagra pastora ao pastoreio, né? Mas respeita o ministério de mulheres. Sim, ela é missionária, né? E o pastor esposo dela, o pastor Renato, é pastor. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que a senhora vê essa questão das igrejas que não consagram mulheres a pastora, e como que vocês lidam, né? Eu não sei se já houve convites, você está pregando em igrejas tradicionais. Em todas. Ou se existe, às vezes, uma certa... vamos colocar a palavra assim, um certo receio, né, de trazer mulheres para o altar, né, para estar pregando a palavra. Como que a senhora lida com essa questão das igrejas que não aceitam, né, que não vê o ministério pastoral como algo bíblico, né, que interpretam de forma diferente? Eu acho que eu sou uma exceção mesmo, viu? Porque eu sou convidada para estar em muitos lugares, desde as mais tradicionais, entendeu? As igrejas mais novas que têm surgido. Eu prego o evangelho, a palavra direcionada, e ainda ontem na igreja, raramente eu prego um personagem, eu sempre prego uma doutrina ou um princípio, né, da palavra, um mandamento aberto, expressivo e direcionado nas áreas que as pessoas precisam. Como a mensagem é muito direta, é muito direcionada, eu não sofro. Outras pessoas podem ter passado por reprimenda, né, terem sido tirados de púlpito, né? Em alguns lugares falaram: se eu chegar a encontrar, der num púlpito, eu tiro ela de lá. E eu falei: não tem importância. Não tem. Por que não tem? Porque desde que eu comecei no ministério, às vezes eu estava em reuniões, eu iniciava uma reunião pregando. E a minha missionária chegava. Eu parava o que eu estava fazendo, passava o microfone para ela, ou para qualquer um outro. O meu pastor, o presidente, chegava. Meu pastor chegou. Eu parava na mesma hora. Independente. Então, nunca houve uma questão da pessoa falar assim: não, aqui eu não chego. São convites que são feitos. Eu atendo todos, sou muito bem recebida. Em igrejas que não têm pastoras consagradas. E o regulamento a gente respeita. Eu acho que cada lugar tem um código de conduta. Você entende isso? Sim. Cada lugar tem um código de conduta. Eu acho que se nós respeitarmos isso, tá? E não chego nos lugares exigindo que me chamem de pastora. Eu chego nos lugares e quando eles falam missionário eu sou. E consagrada para isso. A nossa irmã vai estar pregando. Então eu nunca, como as pessoas falam, né, eu nunca me senti em nenhum momento que houve um desrespeito ou que me diminuiu. Não. Porque o caso não é a nomenclatura. Quando uma pessoa exige que ela seja tratada com deferência, eu costumo dizer: se a pessoa quer ser chamada doutor fulano de tal, desembargador, embaixador, se a pessoa faz questão disso, então você deve chamar sim, porque a pessoa faz questão. Mas, independente, em qualquer lugar, então não havia dificuldade. Então, os pastores, antes que eu chegasse no local, eles falavam para mim: olha, pastora, o pastor fulano de tal mandou eu entrar em contato com a senhora. Aqui as mulheres são assim, assim, assim. Já aconteceu isso? Já. Aqui se vestem desse jeito. Já aconteceu isso? Já. Aqui elas não usam isso nem aquilo outro. Já. E eu falei: tudo bem. Porque elas não são influenciadas diretamente por aquilo que eu visto ou pelo título que eu levo.
mas por aquilo que eu falo. E eu sempre aviso, olha, eu vou pregar na sua igreja. E aí? Então, o que abre muitas vezes é a expansão do reino no coração das pessoas. Então, tem lugares que as pessoas já me avisam, olha, aqui as mulheres são desta forma, que elas não têm essa e aquela outra liberdade. E tem mulheres que olham para mim e falam assim, mesmo sendo pastoras, em igrejas que consagram pastoras, elas não são livres como eu sou. Elas não têm a liberdade de expressar o ministério delas. Elas foram consagradas pastoras, mas funcionam como diaconisas, funcionam como mães de algum projeto, elas funcionam em algum lugar escondido, em alguma sala trancada. Porque os lugares que não consagram as pastoras têm mais liberdade do que o lugar onde elas são consagradas. E isso também eu já vi. Então, para mim, algumas pessoas podem ter essa dificuldade, podem. Alguns pastores não lidam, não consideram, mas eu nunca fui desacatada, eu nunca fui desautorizada. Eu sempre fui respeitada no meu ministério. Isso desde cedo. Porque antes mesmo de ter o título, né, pastora Adélia, eu, com adolescente, na minha juventude, começando na obra na igreja, eu não era pastora, e foram fechados 2 centros de macumba, que era da família. Então, a gente não precisa de alguns títulos para fazer algumas coisas. E na obra, 10 anos de trabalho de missionária no Rio de Janeiro. Então, eu não precisava. O que aconteceu foi numa sede, nós reunidos, numa das nossas convenções. E eu ainda li Romanos 16, Paulo escreve uma carta recomendando FEB. E eu não tinha uma carta de recomendação naqueles dias. E o nosso pastor presidente olhou para mim e falou assim, eu estava assinando a ata, ele olhou e falou assim, Adélia, você não vai ser consagrada nessa convenção? Eu falei assim, não. Ele falou assim, por quê? Você já é consagrada pastora? Eu falei, não. Aí ele falou assim, por que você não vai ser? Eu falei assim, não, todos aqui têm a sua carta de recomendação, e eu não tinha carta de recomendação. Na época, eu precisava, pelo menos, o quê? Dos pastores que eu servia, onde eu estava, que eles, né, falassem, olha, eu separei fulano de tal e vai ser consagrado nessa. Aí o meu pastor presidente, e eu acho que isso foi também uma exceção. Isso foi uma exceção, porque não acontecia assim. Aí o pastor virou para mim e falou assim, então coloca nessa ata aí que eu, pastor presidente, estou indicando você. Glória eu falei assim, então amém. Então ali eu tive a minha carta de recomendação. Do jeitinho que está aqui, recomendo, ele me recomendou. Então, naquele ano, eu já tinha anos trabalhando como missionária. Então, a partir dali, você falou assim, o que mudou? Continuo trabalhando, servindo ao Senhor. Então, nos lugares onde eu chego, eu creio que mais do que título, a obra que é feita, ela é considerada. Amém. Então, não tem essa diferença. Aliás, o trabalho que eu faço de sala de escuta foi começado numa igreja batista com uma irmã em Cristo, batista. Enquanto eu tinha que fazer visitas no hospital e na delegacia, eu ficava na casa dela, era na parada de ônibus. Então eu saía da cidade onde eu lecionava, onde eu morava, ia para outra cidade, entrava na casa dela e ali a gente fazia amigas de oração. E amigas de oração foi numa igreja batista. Essa amiga de oração se tornou sala de escuta, que eu trago até hoje. Incrivelmente, eu não tenho quarto de guerra na minha casa, mas aonde eu vou, eu abro salas de escuta, exatamente por causa de uma irmã da igreja batista. São pessoas que amam, em todo lugar que eu chego, igrejas batistas, presbiterianas, Assembleias de Deus, são igrejas que me recebem excepcionalmente bem, Glória extraordinariamente bem. Viu? E desde igrejas que no Rio eles fazem, né, atos proféticos assim, muito polêmicos, eles também recebem muito bem. Porque esse é um povo que eu tenho uma veia profética, né, ativa, muito grande. E nesses lugares também nós somos muito bem recebidos. Eu acho que pessoas que não consideram o ministério de mulheres, eles ficam equivocados. E eu creio que eu não fui até essas igrejas.
Amém. Então, muito bem recebido mesmo. E são muito amados, viu? Beijo no coração. Vocês todos aí. Todo ano a gente faz uma agenda, assim. Na verdade, é Deus que faz a minha agenda. E é formidável o que Deus tem feito. Glória a Deus. Amados, nós estamos falando aqui sobre a questão do pastoreio feminino, se você concorda ou não, né? E para os mais desavisados, né? Porque às vezes a pessoa vai olhar e falar, nossa, mas por que desse tema? Porque existem várias igrejas tradicionais que não consagram mulheres a pastora, né? Então não é algo assim, é algo que gera dúvida, é algo que as pessoas às vezes comentam, né? Mas não sabem o porquê disso, porquê daquilo. E o nosso obreiro Wallace colocou assim, né? Ouvi de um conhecido que não é convertido, que não iria vir na igreja porque existia o cargo de pastora. Perguntei a ele onde você ouviu a proibição de que tal cargo não é permitido dentro da igreja. Ou seja, ele não leu na Bíblia e sim ouviu dizer que é proibido, né? Então as pessoas acabam tendo uma interpretação errada. Mas eu queria que a senhora respondesse agora, pastora, se o chamado ele é pro casal, né? A pessoa ali recebeu um chamado para ser pastor, se é algo que Deus vai operar na vida do casal ou é algo individual. Não, a mulher ela pode sim ser pastora e de repente o esposo não, ou vice-versa. Até a senhora já comentou um pouquinho da situação da sua mãe, né, que aconteceu. Isso. Você acha que isso foi uma exceção ou é uma via de regra que pode ser mais individual do que para o casal em si? Olha, eu vou colocar a visão da palavra. O chamado pode ser individual, mas o propósito é com a família. Você entendeu? Vou repetir para você receber logo de cara. Primeiro eu falo, né? Fixa a resposta e depois a gente desenvolve. Entendeu? O chamado pode ser individual, mas o propósito é com a família. O chamado, olha, fulano de tal é pastor. E aí? A esposa necessariamente é pastora, ou seja, faz a mesma coisa que ele faz? Nem sempre. Porém, ela é esposa do pastor, ela vai exercer esse chamado do lado dele. Se ela está numa igreja que não a consagra, que não a reconhece, aí o que a gente faz? Isso eu já falei para vocês, vou repetir. Você está num lugarzinho bonitinho, quietinho, respeita o regulamento, né? Fique quieto orando, aleluia. Mas, se você está numa igreja que consagra, é importante que o pastor, que foi levado, né, consagrado diante de um presbitério, porque ninguém se consagra a si mesmo, se unge a si mesmo e sai andando pela vida fora, não. Tem um presbitério, tem outros pastores que oram, consagram, reconhecem o ministério desse pastor, ele é legítimo, então também é legítimo que a esposa sirva do lado. Então o chamado é para o casal, um não é sem o outro, gente. Um não é, ele vai seguir a jornada. Meu esposo foi enviado para cá. Ele falou, olha, fica com a casa, fica com o trabalho, fica com a escola. Nós tínhamos igreja construída no Rio. Ele falou, fica com a igreja, fica com o rebanho. Eu estou indo, vem te visitar 2 vezes, de 2 em 2 meses. Jesus. Eu falei com ele, vai não. Entreguei tudo, fui na escola particular, entreguei tudo. Olha, fui direto nos lugares, resolvemos, colocamos todas as pessoas nos nossos lugares, substituímos. Para você ter noção do nosso chamado aqui, nós estamos 25 anos na cidade. Eu nunca morei na minha casa própria. Minha casa estava acabando de construir. Eu não entrei para morar na minha casa própria. Deus. Eu entreguei meu trabalho na escola particular, ele entregou na fábrica onde ele trabalhava, juntamos as crianças, eu cheguei nessa cidade com 2 crianças nos braços e uma bolsa. Então, nós deixamos tudo para trás. Falei, que isso? Capaz. Ele falou, não, eu venho, quando eu vim ver a minha mãe, eu vim ver você também. Sabe quando que depois ele pôde viajar? De ano em ano. Ele ia me ver de 2 em 2 meses? Não. Você fala, mas pessoas ficam 10 anos fora um do outro, né? Fulano trabalhando fora no exterior e construindo vida, finança, estrutura e não sei mais o quê. Mas o que a gente tem que entender, nós estamos falando aqui de unção, consagração e cargos, não importa o que a gente tem ou deixa de ter. O caso aqui não é sobre ter ou não esse cargo ou título.
ou a chamada a esse ministério. É o que nós buscamos como prioridade diante de Deus. O que é prioridade? O reino é prioridade. E aí no reino, um não é sem o outro. Tá? Um não é sem o outro. Então a gente não vai colocar sobre os ombros, de repente, de uma mulher, a carga e a responsabilidade de levar um ministério que ela não tem aquela habilidade, ela não tem. Tá? Sabendo que o ministério é dom que Jesus dá. Tá lá em Efésios, no capítulo 4, entendeu? Acho que o versículo 29 ou 31, ele vai falar claramente que é dom que Jesus dá. Então, se é um dom ministerial, é um dom que Jesus deu para a pessoa, é importante ser reconhecido. Mas se ela se sente oprimida naquela situação, é importante que ela veja um lugar onde ela possa dar suporte, para que ela possa ser porto seguro, entendeu? Para que ela possa não ser tempestade, ser calmaria naquele ministério, para que ela possa produzir, entendeu? Para que ela possa ser um lugar de refúgio e tranquilidade, porque lar é um lugar onde você vai se reabastecer. Lá é esse lugar. Então, é importante, tá? Necessariamente, você fala assim, pastor, você sempre mostra os dois lados da moeda. É preciso, porque a gente não pode ficar nesse radicalismo o tempo todo. É 880, 880. Não, gente, entre 8 e 80 tem muito número. Tem 29, tem 56, tem 79, né? Não? É 880, uma coisa ou outra. É um extremismo absurdo. Nós temos que levar isso com muito carinho, com muito amor, porque são vidas, né? Ali tem uma pessoa, ali tem um coração, ali tem anseio, desejo. Né? Ontem eu falei que Deus é dono de tudo, dono das nossas vontades, dono dos nossos dias. Ele é dono de tudo, das nossas habilidades. E Ele também é dono dos nossos desejos mais secretos. Então, a gente não pode colocar a família como um peso, uma prisão, ministério como peso e prisão. Entendeu? Se alguém deseja, a Bíblia é clara, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então tem que ser um desejo daquele coração. Você entende? Sim. É o desejo, é estar do lado do esposo, quer cobrir o ministério dele de uma forma. O ministério onde eles estão, unge, consagra, reconhece aquele ministério, então segue em frente. Uma dúvida que muita gente tem, pastor, só agradecer aqui a nossa diaconisa Eliane, que entrou também. Se tiver pergunta, pode perguntar. O diácono Alan também, né? O Alan acabou não dando para vir, né? Mas está assistindo, vai compartilhando para a gente, tá? O Alan estaria aqui presente também participando hoje, mas teve um compromisso na casa dele bem no horário. Pastor, algumas pessoas têm dúvida da questão da consagração com óleo, né? Porque no Antigo Testamento era utilizado o óleo para consagrar. Davi foi consagrado, né, com óleo e tal, mas no Novo Testamento a gente vê o óleo sendo utilizado mais para a questão de orar pelas pessoas enfermas, né, com óleo ali, os presbíteros e tal. Se faz a consagração com óleo ou sem óleo? Oxe, pode descer o óleo, gente, desce o azeite. Não, porque antigamente ele era usado mesmo na consagração de reis, né, sacerdotes, profetas e toda uma cerimônia, aquela coisa toda. No Novo Testamento, em uma das palavras que eu gosto muito, Tiago, capítulo 5, né? Unja com óleo, né? Unja com azeite, e a oração da fé salvará o doente. Então, é muito ligado mesmo à cura divina, né? Muito ligado mesmo à unção dos enfermos. Mas a unção do sacerdócio, né? Eu vou colocar assim, a unção dos ministérios, o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Pode ser feita a oração, a consagração só com palavra? A Bíblia diz, com oração e palavra as coisas são santificadas. Mas ali está um símbolo, né, do Espírito Santo. Então, claro, tem gente que dá um banho no outro, né? Pega um vidro, né, e frita o irmão. Vamos fritar esse irmão, descer bastante óleo aqui agora, vamos fritar ele. Tem gente que frita o irmão? Tem. Mas tem aqueles somente que colocam um sinal. Sim. Entendeu? Então, nesse caso, né, aquilo
Gente, o que a gente precisa entender na obra de Deus, que a gente precisa fazer as coisas com santidade e fé, tá? Fé. Sem fé é impossível. Então, você pode, né, derramar 1 litro de azeite na cabeça de uma pessoa e nunca conseguir que ele, né, batizar ali 10.000 vezes, o batismo é um só, viu, irmão? 10.000 vezes, e derramar aquele azeite na cabeça dele e ele nunca, né, tomar uma postura, isso também é uma realidade. Né? Isso é uma realidade. Mas isso não invalida, né, o que ele representa. As coisas que as pessoas hoje em dia fazem, eu ainda falei assim, elas são vazias de sentido e de símbolo. E se a gente entende o simbolismo, se a gente entende o que está acontecendo, se a gente está presente, né? Ontem eu ainda falei muito sobre o nosso coração estar ali presente. Deus quer que a gente tenha consciência que estamos de verdade aqui, isso é inteireza. Né? A gente está íntegro, está inteiro ali, de todo o nosso coração, e pela fé, aquela unção pode ser realizada. Porque ali é para um propósito. Entenda isso. A unção, ela é a capacitação para um propósito. Ela é o Espírito Santo, os dons do Espírito estão na nossa vida como ferramenta, como capacitação. Então, vem aquela unção e confirma. Então, ungindo ali, é só uma confirmação e é um simbolismo da cobertura do Espírito que está capacitando para uma função. É claro, nítido desse jeito. Pastora, sem misticismo, sem sincretismo religioso, sem misturar coisas, sem. É só isso, tá? Então, aqueles que fazem nesta fé. E ali está acontecendo, sim, uma separação, uma consagração, e é legítimo e pode ser feito. Viu, pastor, só mais uma perguntinha aqui, uma Pode dúvida. Perguntar. Que as pessoas têm, né? Por exemplo, uma vez chegou aqui no ministério um casal e eles começaram a congregar conosco. E aí eles me disseram o seguinte... Depois eu tenho que passar os textos, tudo escrito para ele, pelo amor de Deus. Amém, pelo menos 3 textos para ter base bíblica, viu? Amém, porque eu pastor. passei da época dos achismos. Amém. Mas eles chegaram e falaram assim, pastor, nós estamos vindo de outro ministério, nós queremos congregar com o senhor. No outro ministério nós éramos diáconos. Só que a gente participou de uma campanha numa outra igreja e o pastor lá nos consagrou a pastores nessa campanha. Entendeu? E aí o senhor vai aceitar a gente como diácono ou como pastor? Porque eles foram numa campanha e foram consagrados ali naquela campanha. Tá. E na igreja que eles congregavam, que era debaixo daquela autoridade, eles eram diáconos. E aí o que fazer numa situação dessa? Ah, meu Deus, eu gosto das perguntas que você... Agora eu gostei dessa pergunta. Aleluia. Vou abrir o portfólio todinho aqui agora, viu? Olha, primeiro eles estavam no ministério. E aí eles falam assim, e nós participamos em outro ministério. Então, no meio aqui, ó, dessa pergunta, tem uma transição ministerial. Transição ministerial. Ela é possível? Eu sair de um ministério para o outro? Desde que seja feito com honra. A forma que você sai de um lugar, você chega no outro. Se você fizer isso com honra, com deferência, você está entendendo? Honrando o lugar e o altar, a casa que te recebeu, conversar, sair debaixo de bênção, pode sair, que no lugar onde você for vai ser frutífero. Essa daí estava só na entrelinha. Eu já estou dando a resposta para você que ficou aí olhando e falou assim, meu Deus, e agora? Que serão de nós, né? Então, pode ser. Só que chegado em outro ministério, foi consagrado a pastores. Olha só, de diáconos, pode ser levado direto a pastores? Porque múltiplas perguntas dentro de uma só. Ó, a transição ministerial seria, é possível. Mas, agora pode ser levado? Lembrando, pastor, que eles não tinham se desligado daquele outro ministério. Eles foram assim, fazer uma visita num outro trabalho, né, num outro ministério. Estava tendo um pastor de fora e de repente chamou eles na frente e falou, vocês têm chamado, tal. Vamos fazer isso agora. Isso. Deixa para amanhã não, que amanhã nós morreremos. Né? Foi feita as correrias. Com coisa que tinha que ser consagrada. Vamos casar agora porque vocês já vão viajar para o exterior, né? Desse jeito. Príncipe e princesa, né? No meio do bosque. Vamos casar aqui, tem um padre, vamos casar. Então, eles foram levados de diáconos a pastores. Pode acontecer isso sem passar por N outras consagrações no ministério? Claro que pode. O ministério, no caso, o diaconato, que é o serviço interno da casa e tudo,
Tem pessoas que são permanentes, vão fazer 30, 40, 50 anos e serão o quê? Diáconos permanentes. Outros não. Outros sabem que serão levados ao pastoreio. Ele serve como diácono, mas ele está se preparando, ele está se capacitando. Ele está passando por palavra, oração, seminário, orientação, correção, porque a Bíblia diz, primeiro ele é provado, depois ele serve, correção, e aí ele assume. Pode ser levado direto a pastor? Pode. Mas aí acontece que eles chegam até você. E aí eles chegam aqui e falam assim, e aí, o seu ministério vai reconhecer o nosso ministério? E se reconhecer, em que área nós vamos servir? Em que setor? Essa pergunta ela é maravilhosa. Por quê? Porque você vai ter que ver qual é a função que eles desempenham. Se eles se desdobram em várias funções pastorais, reconheça-os como os pastores. Ou então você diz, não, aqui eu tenho um regulamento interno, a minha igreja não funciona assim, bora começar lá no comecinho que eu quero conhecer vocês. Você tem essa prerrogativa, você tem isso. Você pode dizer, olha, eu geralmente convido a pessoa. Chegou para a pastora Adélia. Todo mundo conhece. O que eu falo, gente? Passe conosco um verão. Passe também o inverno, uma primavera e um outono. O que eu estou dizendo para a pessoa? Que ele vai ficar um ano ali na experiência, meu bem. Ele vai ficar um ano ali. Depois que você ficar um ano na experiência, nós vamos levar você à nossa sede nacional. E aí é o nosso pastor presidente. E aí, com todos os demais pastores, se eles quiserem reconhecê-lo, não é isso, pastor Lucas? Você pode falar isso melhor que eu. Não foi essa a realidade? Então, eu estou falando algo que é a realidade. É alguma coisa que eu vivo. Você fala, pastor, a senhora passa esses estreitos? A gente passa. E acontece que, se você faz de uma forma correta e leve, tá? Porque a unção, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo e a carga. Se você faz de uma forma assim, você coloca todos para estar reconhecendo aquele ministério. E assim a gente leva, todos reconhecem, ou então diz, não, você vai passar mais uns 3 meses aí com a gente, uma experiência, fica aí. Mas geralmente eu dou um ano. Você fala, pastor, dando essa margem, esse ano, ainda acontecem algumas coisas? Acontece, porque a vida não para, né, meu bem? A vida acontece. Mas, pelo menos, você tem uma caminhada, você tem uma jornada, você cria uma história, você conhece a pessoa e você pode tratar também. Às vezes a pessoa chega ferido emocionalmente. Você fala, pastora, ministério não foi feito para ferir ninguém, para derrubar ninguém. Por que as pessoas dizem que caíram ou que foram feridos? São circunstâncias da vida. E pode acontecer. Ministério foi feito para quê? Para levantar pessoas, amém? Para abençoar pessoas, para curar corações, para restaurar. A Bíblia diz que a construção da igreja, a edificação da igreja é feita exatamente pelos ministérios. São 5 os ministérios, né? E são feitos exatamente pelos ministérios. Mas no decorrer da vida, muita coisa pode acontecer. E se a gente dá esse verão, esse outono, esse inverno, fica com a gente, fica aí. E aí a gente pega e vai observando. Ora, evangelistas, a gente costuma dizer que carregam pedras, e pastores encaixam pedras. E no decorrer do ano, você vai encaixando a pessoa ali. E ele vai sendo reconhecido. Quando você olha e vê a obra que você faz. Por quê? Porque cada órgão do nosso corpo, tá? Igreja é corpo de Cristo, tá? Templo é prédio, é casinha, é casa de Deus. Igreja é corpo. Nós funcionamos, cada órgão no nosso corpo que funciona direitinho, ele corresponde, ele glorifica a Deus e ele cumpre uma função. Então, se essa pessoa cumprir a função, reconheça como pastor. Se ele não cumpre, você fala, olha, você funciona muito bem como diácono. Ele vai funcionar como diácono, porque você tem que encaixar ele. Porque ele, na função, cumprindo a função dele, além de glorificar a Deus, ele cumpre o propósito. Como que eu entendo uma pessoa cumprir o propósito? Ora, a gente entende muito bem, se os pássaros voam, você fala, é próprio dos pássaros. E os peixes nadam. A gente entende isso. Aí quando a gente olha para a nossa vida e vê os dons, vê os talentos, vê as nossas habilidades, será que a gente ainda não aprendeu a perceber o que a gente faz bem
E não só o que eu faço bem, mas aquilo que o outro, propósito, ele transcende a minha vida e ele alcança o outro. Aquilo que o outro observa, que eu produzo, que cresce, que prospera. Então você vai observar, olha fulano, nessa área aqui você funciona muito bem. E aqui você dá fruto. E aqui, olha que maravilha. E ali você consagra ele. Então, necessariamente, não porque ele já veio com unção. Necessariamente ele vai ser aquilo. Você vai observar. Fique conosco esse tempo e aí você vai observar ele. Se em poucos dias você observar que a pessoa, pelos talentos, habilidade e a função dela funciona bem ali, você fala, não tem porquê você não estar ocupando esse lugar. Você tem que estar. Aí você é pastor, encaixa ele naquele lugar. Sim. É porque muitas vezes, pastora, as pessoas elas são nomeadas a desenvolver um título a qual ela não tem habilidade para desenvolver aquelas tarefas, né? E aí ela fica oprimida, se sentindo prisioneira dentro do ministério. Isso. Me consagraram e agora eu não sei o que eu faço. Porque a senhora sabe que acontece isso, né? Às vezes o pastor fica com medo de perder a ovelha. Vamos colocar ela aqui para fazer o papel do diácono, né? De repente, seja um obreiro, dar alguma tarefa para ela desenvolver, para ela não se sentir assim, excluída, já que, de repente, tem outras pessoas já mais novas, de repente, assumindo ali responsabilidades e ela ficando meio para trás. Então, vamos dar uma tarefa ali e tal. Isso acontece muito, né? Com medo de perder as pessoas. Mas só agradecer que a Adriana, né? A Adriana Faria, que foi ovelha da nossa querida pastora Adélia, ama a pastora Adélia de paixão, né? Beijo no coração. E graças a Deus ela está firme aqui participando com a gente. Que maravilha, né? Isso é a Célia também pôs assim, que bênção essa explicação, glória a Deus. Está sendo edificado. Quem estiver sendo edificado, quem descobriu, pastor, eu descobri alguma coisa que eu não sabia. Outro assim, pastor, eu tinha uma ideia a respeito disso, esclareceu, né? Iluminou, trouxe luz nessa área aí, ó. E, como você falou, às vezes os pastores ficam em aperto, igual agora. Como que você faz um trabalho, um evento, uma extensão, sem voluntário? Aí chega na hora, você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que sair pegando todo mundo e colocando fulano aqui, ciclano ali e outro aqui. E aí você acaba colocando um mundo de gente que está só te ajudando por um período, por um tempo. Aí a pessoa fala assim, pastor, eu vou ajudar, vamos por Ministério Infantil, mas eu não mexo, eu estou ajudando. Como que a gente lida com isso? Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender que ministério não é pirulito, não é bala que você dá para a criança para poder segurar as pessoas na igreja. Começa por aí, tá? Já entende isso. Cargo. Por quê? Porque se você acha que o médico tem que estudar o tanto que ele tem que estudar, ele tem que ter a perícia que ele tem para fazer, e você não entregaria o seu corpo a alguém da sua família para o padeiro fazer uma operação, porque você considera a vida importante, é ou não é? Você não considera a vida importante? Você não considera que a saúde é primordial e a segurança da sua família e a vida é maravilhosa? Assim também nós não podemos lidar com as coisas do reino como se fosse qualquer coisa. Eu quero que você valorize o que você tem. O ministério é como uma joia, é um presente de Deus, é um dom de Deus e é usado para edificar a igreja. Então a gente não pode simplesmente colocar a alguém uma irresponsabilidade. Que se para cuidar do corpo físico nós queremos que tenha um especialista fazendo, alguém que no mínimo tenha sido liberado para poder fazer aquilo, orientado, o mínimo de orientação para estar cuidando do seu corpo físico, que dirá da sua alma? Tudo que é feito na casa de Deus é profético, tudo que é feito na casa de Deus é para o reino. Que dirá da sua alma? A alma é importantíssima, as coisas espirituais são importantíssimas. A gente, muitas vezes, por uma grande demanda, por necessidade, estou sendo clara? Por necessidade, os pastores pegam as pessoas e vão pedindo apoio e ajuda. Para dentro de um prazo definido, para dentro de um evento, para dentro de uma situação, ok, nós estamos ali e todo mundo é voluntário. Eu quero ser voluntário, vem ajudar? Vem, a gente faz um mutirão. Mas no dia a dia, para edificar a igreja, para ser liderança, a Bíblia diz que o obreiro ele tem que ser exemplo do fiel. Não diz que ele é perfeito, não, gente. Não diz que ele está completão, assim, igual Paulo. Eu trouxe a palavra de Filipenses 3. Paulo ele disse assim, não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito. Ele diz que ele fazia coisas na vida dele para ser livre,
para ir adiante. Não estou dizendo que essa pessoa se dispôs, estou dizendo que essa pessoa colocou a vida ali, está disponível para ser usado por Deus. Então é necessário que essa pessoa tenha o quê? Um discipulado de liderança, um acompanhamento, uma orientação, uma estrutura de conhecimento. Ele tem que ter base para aquilo e tem que ir desenvolvendo e aperfeiçoando, sim. Não, já conheço tudo, já sei tudo. Nada de orgulho, não. É humildade. Não, eu não sei tudo, não tenho todas as respostas. Vou buscar, vou atrás, vou aprimorar. Por quê? Porque ele está na edificação. Então, não adianta a gente imaginar, se for para um caso, um evento, uma coisa, esporádico, reúne os voluntários, faz o negócio. Mas se for para uma liderança, um ministério, prepare e capacita essa pessoa, qualifica, dá suporte para ela, dá meio, dá direcionamento. Por quê? Porque ela vai cuidar de uma outra alma, ela vai zelar de uma outra vida. Ministério não foi feito para sair ferindo as pessoas, magoando. Aí você pega um camarada todo ferido, arrebentado, com desvio de caráter e põe na liderança. Ele vai sair matando. Ministério é vida. Igreja é vida. Então a gente precisa cuidar desse lado. Até mesmo uma pessoa que se coloca à disposição para desenvolver alguma tarefa, se ela não estiver preparada para fazer aquilo, ela pode até morrer espiritualmente. Porque a responsabilidade é grande e ela não está preparada e ela, de repente, ao invés de fluir, ela vai inibir. Fica uma cobrança, gente. Fica uma imposição. Quantos pastores estão abdicando da própria vida? E o caso que eu estou falando é sério. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. Dão cabo da própria vida. Você fala, mas por que, meu Deus? A vida de santificação, às vezes eu falo com as pessoas, né? Santificação não é quando o demônio sai, é quando Deus entra. E tem áreas na minha vida, na sua vida, que nós vamos abrindo e o Senhor vai entrando, vai penetrando. E outras áreas é como se ficassem quartos fechados, as 7 chaves. Áreas da nossa vida totalmente fechadas. E aí a cobrança, mas não é a cobrança do outro, é a cobrança pessoal. Eu falo, gente, daquele grito na alma, daquela fala, aquela coisa silenciosa. A pessoa está num ministério, está num lugar que ele se cobra, ele fala, eu alcancei uma unção, alcancei um cargo, mas eu não dou conta. E aí ele não consegue liberar a dependência para Deus, para ele saber que não é ele que faz, é Deus que faz tudo. Sim. Em todos. Deus faz tudo. E aí ele não consegue, e fica travado, ele sofre e o ministério sofre. Sim, até porque, pastor, quando a pessoa entra nesse meio, tem uma ilusão de um glamour, né? No sentido assim, eu vou ser um pastor, eu vou ser uma pastora, eu vou ser um missionário, um profeta. Pensa que é status. Aí ele não olha que ele vai ser traído, que ele vai ser abandonado, que ele vai ser ridicularizado, que ele vai ser... Vai passar restrição, vai criticado, todo dia criticado. Vai ter que abandonar de muitas coisas que gosta de fazer, né? De renúncia de locais, de convivência com pessoas para fazer a obra de Deus. Vai ser deixado, abandonado, criticado, e aí quando denunciado. Vem esses problemas, muitas vezes a pessoa não tem estrutura para permanecer, porque ela viu só o lado bom da coisa. Né? O engano, são motivações erradas. Eu falei no início assim, quem deseja, o episcopado, excelente obra deseja. Então eu desejo, mas qual é a motivação? A motivação tem que ser correta. Eu desejo, porque eu vou ter status, vou ter um nome, vou ter uma posição, esquece disso, isso daí não é motivação. Mas eu vou ter muito dinheiro, isso é ganância, isso não é desejo de episcopado. Né? Quem quiser viver uma vida, né, de estrelinha, muito conforto, muito regalo, muita coisa, você tem a sua profissão, trabalhe e com o seu dinheiro se mantenha. Entendeu? Porque o ministério, ele mantém um obreiro, ele mantém a vida de uma pessoa exatamente para que ele possa estar disponível para a obra. E esse é o alvo. Então, essas motivações erradas entram no coração de algumas pessoas? Claro que entra. Só que muitas vezes a pessoa até tem a motivação certa. Pastora, qual é a motivação certa? O amor. O amor, o desprendimento, a abnegação, a renúncia. Ele até tem essas coisas. Só que aí a gente tem que ver o quê? Qual é a minha função? Às vezes eu estou na posição errada. Às vezes a minha vida seria simplesmente de diácono. Eu seria um diácono a vida toda. E está num pastoreio. E o pastoreio, você já falou,
não é só flores, né? A rosa tem espinhos. Então, o pastoreio também é uma vida de renúncia e abnegação. E quando chega na renúncia, quando chega na cruz, a pessoa fala assim, não, eu não aceitei para isso, não. E quando ele estranha isso, é a hora que a única coisa que faz ele permanecer é o chamado. Você fala, que isso, pastor? É verdade. Se uma pessoa não foi chamada, por algum tempo, ela serve ali. Mas ela não sustenta aquilo. Ela vai embora. Ela ajuda, mas ela não sustenta. O que me sustenta? É quando eu tenho noção que quem me chamou foi Deus. Que eu atendi aquele chamado e eu tenho aquela vocação. Paulo, ele vai dizer uma coisa muito linda, e para quem está nessa encruzilhada hoje, que de repente alguém está ouvindo a gente, está lá em acho que é Filipenses 3, ele vai dizer uma coisa que mexeu com o meu coração esses dias. Acho que é Filipenses 3, deixa eu ver aqui. O 12 diz assim, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haver alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Gente, é Paulo falando. Embora eu veja desgaste, lutas, naufrágio, prisões, canseira, todo o cansaço, fracasso, eu não posso parar, porque eu tenho que cumprir a minha vocação. Você entendeu por que a gente não para? Eu não paro porque tenho resultados maravilhosos. Eu não paro porque tudo dá certo para a pastora Adélia. Você já viu? Tudo que ela pede, Deus dá. Deus não é o gênio da lâmpada, gente. Né? Faz 3 pedidos aí, ó. Não é assim. Ele está dizendo, eu também não alcancei. Ele não está dizendo, olha a avaliação coerente, a avaliação lúcida que ele faz. Eu não sou o sinete da perfeição. Ele está dizendo, gente, eu não alcancei. Eu não tenho tudo que quero, não cheguei onde eu tinha que chegar, eu ainda não bati a meta. Você está entendendo? Ele está falando, olha, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu faço algo para não parar. Então eu preciso ter a avaliação correta do que está acontecendo comigo. Ele diz, eu não alcancei ainda, gente. Ele não está dizendo, eu sou bonzão. Gente, eu sou super pastor, entendeu? Eu falo que os pastores têm que tirar essa capa de Superman, pelo amor de Deus, viu? Você tem que entender. Às vezes a gente passa para as outras pessoas uma capa religiosa, um orgulho ministerial. Passa ou não passa, irmão? Ah lá, ó, fulano é poderoso, né não? Fulano é maravilhoso. Paulo está dizendo, não sou isso daí não, gente. Eu passo as minhas restrições. Ele diz que ele passou, 1 Coríntios 6, ele vai dizer, gente, eu passei luta que até da própria alma eu desesperei. O que é isso? Então tem dia que o pastor chora num cantinho qualquer, chora. Dói, tem coisa que dói, mas dói. Ele diz, eu não alcancei, gente. Eu não estou falando isso porque eu alcancei. Eu só não parei. É isso que eu tenho para dizer para você, pastor, para você, pastora, que levantou um dia de manhã e pensou assim, o que eu faço hoje? Sabe o que levanta a gente da cama? Primeiro é a misericórdia de Deus. Segundo é propósito. Você levanta de manhã, não é que o seu despertador despertou 6 da manhã, não. É porque você tem algo a ser feito naquele dia. Você tem uma vocação. É isso. Ele falou assim, olha, uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficam. Ou seja, eu me perdoo. Que eu não vou ser mais que Deus, né? Que Deus perdoa a gente. Eu não vou ser maior que o meu Deus. Eu vou me perdoar para que eu possa sentir o perdão de Deus. Fechar a porta do passado. E aí, ó, prossigo. Ele está dizendo, ó, avança para a chegada, avança para o alvo. E é isso que o pastoreio vem mostrando para a gente, que só quando a gente tem vocação, chamada, é a única coisa que vai te fazer avançar e permanecer. Caso contrário, é importante você ter uma liderança, chegar nela, conversar e propor para o seu pastor, me encaixa melhor. Porque eu estou produzindo, sabe aquele lugarzinho que você me coloque ali? Sabe? Aquela coisa que você põe a mão,
Você ainda não descobriu que é aquilo que você faz e nem sente, o tempo passou, e você poderia fazer aquilo a vida inteira, e quando você pega para fazer aquilo, todo mundo diz que deu muito certo, cara, você leva o jeito e chega lá, fica naquele lugar aonde te completa. Porque quando a gente está fazendo aquilo que a gente nasceu, vocação é o que você nasceu para fazer, cara, você pode até estar cansado, mas você está muito feliz. Sabe que negócio missão cumprida? Aquela paz na alma? Procura isso, a paz e a alegria. Direcionamento é isso. Eu sei que tem várias outras emoções, sentimentos que nos validam em termos de direção. Deus é a nossa direção. E tem duas coisas que Deus nos dá quando Ele está na direção. Uma é a paz. A Bíblia diz que a paz é árbitro no nosso coração. É um guardião. Ele guarda o nosso coração. Paz. E a outra é a alegria. Mas não basta você ter muita paz, estar sossegado e estar triste. Então não faça. Se isso roubou a sua alegria, porque a alegria é tempero da vida. Tudo que você faz com alegria, faz com excelência. Se não tem alegria, não faça. Ah, mas eu estou muito alegre, pastor, eu estou eufórico, eu queria fazer, era agora. Mas roubou a sua paz. Se a moeda que você vai pagar, por isso que você vai realizar, é a sua paz, é um preço caro demais. Não vale a pena pagar. Então você tem que ver, são critérios que você vai usando no dia a dia da sua vida para ter um direcionamento. Se no seu ministério é um ministério grande, maravilhoso, eufórico, pomposo, mas você já está vivendo dias após dias de depressão profunda, já não aguenta mais a carga, já a família desestruturou. Presta atenção, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então revê, recalcula o GPS, volta e se coloca na posição. Deus, Ele tem essa paz, essa alegria para a gente. Amém. Pastora, que delícia, hein? Que bênção, hein? Glória a Deus, eu estou sendo edificado aqui de uma forma muito especial. A missionária Marilda, ela colocou assim: muitos acham que discipulado é somente para os novos crentes. No entanto, os líderes devem discipular os cristãos para realizar uma tarefa específica, e muitos não aceitam esse caminho. A Célia batendo palma aqui, o Claudinei está dizendo assim: hoje o podcast está por unção. Um abraço, pastor e a pastora. Um abraço. Glória a Deus. Pastora, infelizmente nosso tempo está indo para o final, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho primeiro do seu trabalho como terapeuta, a senhora falar como que funciona, onde que é que a senhora atende, né, para que as pessoas possam te procurar, e depois a senhora falar um pouquinho sobre essa convenção maravilhosa que vai acontecer esse final de semana na Missão Socorrista, convidar as pessoas para estar indo, os horários, os pastores que vão participar, quais serão as ministrações que serão feitas lá, para a gente poder estar indo lá prestigiar esse evento. Amém? Maravilhoso. Amados, eu estou atendendo no consultório Céu, ali no Rebogion, tá? E nós estamos ali já faz uns 2 anos, graças a Deus, e o Senhor tem nos dado numa área uma vitória muito grande. Eu creio assim que é a mão de Deus mesmo. Todas as pessoas que chegaram em crise foram pessoas que foram restabelecidas aos seus lares, às suas funções, no seu trabalho, tá? Desde depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Então, são pessoas que estão sendo tratadas nesta área, né, com muito carinho, com muita dedicação. É uma abordagem, né, integral, corpo, alma e espírito, para que a pessoa possa se compreender, né, se encontrar. O autoconhecimento ele é importantíssimo, mas a gente sabe que nós temos uma base em Deus, né? Porque o Senhor ele nos criou, ele nos formou. E quando a gente começa a compreender como que as coisas funcionam, como que a pessoa funciona, né? A pessoa ele começa a lidar, ele para de fugir da situação e passa a lidar com a maior leveza, né, da vida, olhando as coisas de uma forma diferente, ressignificando tudo. Então isso tem sido assim excepcional. Então, ali no Rebogeon, consultório Céu. Aí depois eu coloco telefone, endereço, né?
aqui para estar sendo mas divulgado. Assim, a pessoa marca com a senhora, é 1 hora de duração, mais ou menos? Isso, é 1 hora de sessão. E não precisa ser necessariamente crente, né? Pode ser. Não, todas as pessoas que quiserem. Isso, participar, ir lá. Você fala assim, primeiro a gente faz uma triagem, para conhecer mesmo o seu histórico, para saber o que está acontecendo, para entender o que está realmente se passando. E ali eu já faço um plano, né, exatamente para que a pessoa possa, ela mesma ver o desdobramento desse plano. Ela mesma ver a sua linha do tempo. E ver também a sua evolução. Né? Logo de cara, já vê a sua evolução. É claro que os sintomas, com o tratamento, ele desaparece. Mas o que eu falo para a pessoa? A terapia não é só para quem está em crise. A terapia não é só para quem está no fundo do poço. A partir do momento que tira uma pessoa da crise aguda, onde tem toda uma carga de sintomas, a pessoa precisa entender que agora ele vai começar um verdadeiro tratamento. Por quê? Porque a gente vai lá tratar da raiz. Quer dizer, qual foi a origem? O que causou tudo isso? Porque se a pessoa termina ali, é como se ele deixasse em aberto. Aí amanhã ele está numa situação muito difícil e ele não sabe como sair dali. O alvo é você aprender como você funciona. E a partir dali, a vida, como eu falei, a vida não para, ela acontece. Então, a partir dali, tudo que vier a acontecer, você sabe lidar com aquela situação. Entendeu? Lidar, processar aquela situação. E tem muita gente com traumas, né, com situações muito difíceis que já vêm lá de trás. Mas muitas vezes é alguma coisa que aconteceu naquele momento. Sim. E que desencadeou tudo. Aí você vai descobrir quais os seus gatilhos, vai descobrir por que aquilo está acontecendo. E o alvo maior é o desenvolvimento. Porque aí você vai crescendo, vai aprimorando. E cada dia vai encontrando com quem? Com Deus e com você mesmo. Você vai encontrando. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu mudei tanto, eu estou me desconhecendo, quem que eu sou agora? E de repente ele está diante da pessoa que ele sempre foi. Só que ele não conhecia, ele não se conhecia. Ele não sabia que podia ir tão longe, ele não entendia seu potencial, ele não entendia sua visão. Então, pode ir muito além do que simplesmente, hoje eu não estou bem. Entendeu? Às vezes, as pessoas estão muito bem, agora que já conseguiram, né? Estão nos seus trabalhos, estão casados, têm os seus filhos. Você fala, conquistei o que eu queria conquistar. Mas você conquistou a si mesmo? Gerenciou a si mesmo? Liderou a si mesmo? Porque quando a gente lidera nós mesmos, a gente começa a ter o quê? Aquele equilíbrio nas emoções, né? Regular suas emoções, saber lidar debaixo de muita pressão. A maioria das pessoas vão muito bem, mas se acontecer uma pressão na vida, ele não sabe como reagir. Ele não sabe. Ele fica perdido. Então, para que não haja toda hora esse desequilíbrio, de repente a pessoa precisa. Mas o meu sono está desregulado. Então, bora para a terapia. Mas a minha alimentação está desregulada. Bora para a terapia. Mas eu não consigo nos meus relacionamentos. Bora para a terapia. Porque ali você vai entender a estrutura dos relacionamentos, qual é a sua parte ali, qual é a sua função. Mas o casamento, a gente não consegue se entender. O diálogo foi embora. E a comunicação? Bora para a terapia. Porque aí você vai parar e vai entender quais são as áreas que funcionam, né? A comunicação, a base dela. E muitas vezes até o silêncio, que muita gente não sabe lidar com o silêncio, por causa de dores, rejeição, essa coisa toda, e vai começar a entender também esse lado. A cura dessas feridas, né? Tem muita gente que tem muitas feridas de rejeição, de abandono, de traição. Terapia, né? Porque aí você vai entendendo essa área, né? E aí você vai, o coração, né? A mente, porque ali a gente vai destrinchando ali a mente, vai abrindo, e Deus, que é a mão poderosa do Senhor, né, vai abençoando todas as áreas. Aí você fala assim, mas você fala de Deus o tempo todo? Não, eu escuto com uma escutativa atenciosa, e aí vem toda aquela, a gente abre aquele direcionamento para a pessoa se ver o que é físico.
o que é psicológico, né? O que transcende, o que seria a minha espiritualidade. Então, ela consegue discernir isso. Vai muito além de só a pessoa... eu aprendi uns truques para eu ficar melhor. Não é um truque, é uma cura. Você fala assim, mas a terapia está oferecendo cura. Tem gente que faz terapia a vida inteira, não é assim que eles falam? A vida inteira. O que eu mostro é que a gente aprende a lidar. Porque se a gente resolver e curar todas as coisas, é como se você não existisse. Mas você aprende a lidar com as coisas. Isso traz uma maturidade, isso traz uma amplitude, isso traz uma mente quieta, uma mente sossegada. Tem gente que tem hiperatividade, tem gente que tem pensamentos acelerados. Então, isso, a terapia, você vai conquistando esses espaços na sua mente, e a sua mente tranquila. Então, vale muito a pena. Hoje nós estamos às vésperas, né, da nossa convenção socorrista regional. Acontece dia 26 a 28 de setembro. Sexta, sábado e domingo. Isso, sexta, sábado e domingo. E esta convenção é um trabalho de capacitação de liderança. Eu costumo dizer que é um trabalho de obreiros para obreiros, mas todos nós somos chamados, né? Quem são os obreiros? Aqueles que fazem a obra. Então, se você é um servo do Senhor, tem coração de servo, quer fazer a obra de Deus com amor e dedicação, com os verdadeiros motivos, a verdadeira motivação, agora é a oportunidade. Na sexta-feira, nós teremos o pastor Tiago, ele estará conosco na abertura às 19 horas. O pastor Tiago é da Missão Socorrista do Rio de Janeiro. Isso, do Rio de Janeiro, na nossa sede no Rio de Janeiro, né? Onde o pastor Fábio, que é o nosso pastor presidente, e também estará pregando para a gente aqui no dia 27, que é o sábado, também às 19 horas. No domingo, às 9 da manhã, acontece a nossa ceia ministerial, e também o pastor Alcântara, que é da nossa igreja em São Paulo. Ele vai estar também presente pregando de manhã no domingo. E no encerramento, e isso eu tenho que frisar, porque no domingo encerra a última reunião às 15 horas. Então, não vai acontecer um culto à noite, né? A gente vai estar encerrando 5 ou 6 horas da noite. Então, a gente não vai estar com culto depois das 6 horas da tarde. Vai ser às 3 horas da tarde e o pastor Adão, meu esposo, vai estar pregando. Então, esta convenção acontece sempre em setembro. Esse ano vai acontecer dia 26 a 28. Tá? E as nossas reuniões são sexta-feira, às 19 horas, no sábado, às 19 horas, domingo, 9h15 vai estar acontecendo. Glória a Deus. E o endereço, pastor? O endereço é Rua Belo Horizonte, 258, Boa Vista. Nós aguardamos por vocês. Venham receber esta bênção, esse renovo, essa transformação. Vai ser forte. Amém. Pastor, eu agradeço imensamente, tá? A disponibilidade, a responsabilidade, o compromisso de estar vindo aqui. Meu Deus. Eu creio que muitas pessoas foram edificadas. Depois a gente vai fazer uns cortes, enviar para as pessoas. Mas assim, eu fico muito grato porque Deus usou a senhora para estar falando, esclarecendo, cultivando algo novo, né? Através das respostas, e eu creio que foi muito, muito especial essa tarde, e essa mesa é para isso, é para edificar, curar, trazer, né, conforto, consolo para as pessoas, e eu creio que Deus operou aqui nessa tarde, através da vida da senhora. Amém. Deus abençoe muito seu ministério, seu esposo, amém, seus filhos, a igreja, e continue assim, sendo usada por Deus, porque a gente fica muito feliz de ver mulheres de Deus sendo usadas dessa forma. Amém? Agradecer aqui o Wallace, o pessoal que adentrou, que mandou os comentários, depois a gente vai estar respondendo a todos, tá? E segunda que vem, né, a partir das 3 horas da tarde, a gente está de volta em nome do Senhor Jesus, que você possa estar participando sempre, porque é algo que a gente faz com carinho para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima. Poderosamente. Amém. Obrigado, viu, pastor? Maravilha.